pastor evangélico de um pequeno rebanho chegou à sua igreja animado, estava muito motivado para fazer o culto. A hora ia avançando, os irmãos não chegavam, estava tudo atrasado. Depois de 15 minutos de atraso, entrou 2 jovens na igreja. Mais 20 minutos, entraram 3 crianças e ele resolveu começar o culto com aqueles 5 irmãos. Ao decorrer da reunião, entrou um casal que se sentou nos últimos assentos da igreja. Quando ele estava fazendo a leitura da Bíblia para a pregação da noite, entrou um senhor que estava sujo e tinha na mão uma corda. Desapontado, sem entender o porquê de tão poucas pessoas no culto, o pastor conduziu o culto animado e pregou com dedicação e zelo. Quando ele voltava para sua casa naquela noite, foi assaltado e espancado por 2 bandidos que levaram a sua pasta e dentro dela estava a Bíblia e alguns pertences de valor. Enquanto a sua esposa fazia os curativos das feridas já em casa, ele descreveu aquele dia como o dia mais triste da sua vida, o dia mais fracassado do seu ministério, o dia mais infrutífero da sua carreira ministerial. Passados 5 anos, o pastor resolveu compartilhar essa história com a igreja. Quando ele estava terminando de contar a história, um casal de grande referência na congregação interrompeu o pastor e começou a falar: pastor, aquele casal que sentou no fundo da igreja naquele dia éramos nós. Estávamos à beira do divórcio e naquela noite decidimos colocar fim ao nosso casamento, mas primeiro resolvemos entrar em uma igreja e deixar por lá as nossas alianças, e depois cada um ia seguir o seu caminho. Mas após a sua pregação, desistimos do divórcio, porque a sua pregação falou ao nosso coração e hoje estamos aqui com a família restaurada. Enquanto o casal falava, um empresário bem-sucedido que congregava lá e ajudava o ministério da igreja acenou pedindo oportunidade para falar. E ele disse: pastor, eu sou aquele senhor que entrou sujo com uma corda na mão. Eu estava à beira da falência, perdido nas drogas, minha família toda estava dispersa, minha esposa e filhos tinham ido embora de casa por conta das minhas agressões, e naquela noite eu tentei o suicídio, só que a corda arrebentou. Quando eu fui comprar outra corda, eu vi essa igreja aberta, decidi entrar aqui dentro mesmo sujo. Naquela noite a mensagem atingiu meu coração e eu voltei para casa com ânimo para viver, e hoje estou livre das drogas, minha família voltou para casa e eu me tornei um empresário de sucesso. Lá na porta da entrada, um diácono gritou: pastor, e eu era um daqueles 2 ladrões que o assaltaram. O outro, meu amigo, morreu naquela mesma noite quando realizávamos o 2º assalto. Naquela pasta do senhor tinha uma Bíblia e eu passei a ler a Bíblia todos os dias de manhã quando eu acordava. Depois, tocado pelo Espírito, vim a esta igreja e me converti. O pastor ficou em choque, começou a chorar junto com a congregação. Afinal, aquela noite que ele considerava ter sido um fracasso foi uma noite de milagres. Lições dessa história: exerça o seu chamado com dedicação e zelo, independente do número de membros que você pastoreia. Dê o seu melhor todos os dias, pois cada dia você é um instrumento para a vida de alguém. Nos dias mais ruins da sua vida, alguém ainda pode ser atingido e você ser bênção na vida dessa pessoa. O dia que você considera como o pior dia da sua vida, o dia mais infrutífero da sua história na terra, pode na verdade ser o dia mais produtivo no mundo espiritual. Deus usa as circunstâncias ruins da vida para produzir grandes vitórias. E por último, nunca diga: hoje Deus não fez nada, só porque os seus olhos nada viram. Existem coisas acontecendo no mundo espiritual. A sua chamada e o seu ministério não vieram da horizontal, vieram da vertical. Quem te chamou foi Deus, e quem chama, cuida. Um abraço.